Vamos falar de hepatite B, né? Principalmente sobre questões diagnósticas, que a gente tem mais complicação por conta da sopa de letrinhas, que as pessoas chamam, né? Tantos nomes parecidos para tantas funções diferentes. E aqui eu tenho... tava nos meus estudos e eu encontrei uma associação interessante que me ajudou muito a entender. E é assim. Aqui eu tenho a estrutura viral, certo? Quando eu falo HBS, eu falo S de superfície, que seria surface. E HBC, C seria core, mas eu falo centro, só para ficar mais específico. Quer dizer, esse aqui tudo é porque essa cor aqui não existe não, porque mesclou as duas cores quando eu fui pintar, mas de qualquer forma são duas porções, né? Então seria uma estrutura mais superficial e uma mais interna, que eu chamo de central, ou quando a gente pensa em core, né? Vamos lá pra academia, core, né? Vamos lá, centro de gravidade do corpo ali, o abdômen e tal. Então, isso tudo é sobre a estrutura viral. Mas quando eu falo em HBE, eu falo de exclusiva ao vírus. A atividade viral. O HBE sempre vai denotar atividade viral, certo? Isso aqui eu tenho que aprender para associar os demais. Não existe nenhum marcador. O marcador seria o antígeno relacionado à existência dessas condições, né? E aí vamos pro primeiro aqui. O HBsAg é o primeiro marcador a apontar no acometimento, né, da doença. Eu trago esse mapinha para ajudar também. Uma questão mais cronológica. O HBsAg é o primeiro marcador a apontar a atividade, antes mesmo dos sintomas aparecerem. Inclusive, tem teste rápido que ajuda muito a entender esse perfil ali de infecção viral. Muito bem antes das primeiras sintomatologias, mesmo que inespecíficas. Então, eu tenho o HBs de superfície. Vamos pensar, o vírus adentra em qualquer canto, no ambiente ou no corpo. Primeiro, ele adentra superficialmente, né? Depois, ele adentra no centro. É uma lógica de sequencial mesmo. Então, o primeiro a apontar vai ser da superfície. Então, o antígeno de superfície é o primeiro marcador da infecção, porque marca que o vírus chegou ali. Tanto que ele compõe a vacina. E ele é antagônico ao seu anticorpo. Porque na vacina você vai usar o antígeno de HBs para que o seu corpo consiga criar o anti-HBs. É como uma exposição mesmo, mais controlada. Que a gente chama de soroconversão, né? Aí tem uma soroconversão natural na infecção e também na vacinação. Se eu tenho esse HBsAg ou AG-HBs, né? Tanto faz. Como denotando a entrada viral, eu tenho o anticorpo para ele, que vai me dizer que eu conferi, que houve resposta efetiva, então me conferiu imunidade. Então, quando eu falo que o anti-HBs é o anticorpo do anterior, né? Que significa que teve uma infecção passada ou marcou uma vacinação também passada ali, significa também que para conferir a imunidade deve ter tido uma resposta eficiente, né? A ação viral e tal, uma resposta imunológica. Então, isso é pegadinha de prova, inclusive. Então, aqui a gente tem... Cadê a HBsAg? Uma estrutura que ela vem a partir da infecção. É como um vírus mesmo aparecendo na célula, na superfície celular. Então,
esse antígeno aparece na estrutura do vírus, no corpo do vírus, certo? Então, HBsAg e anti-HBs não podem estar juntos, enquanto um tá aumentando, um tá baixando, né? O outro tá aumentando. Porque a gente chama de soroconversão, para converter um vira outro. E aí vamos pro mapinha. Eu tenho ele marcando aqui infecção. Ele vai ser detectado de 1 a 10 semanas, né? Após esse contato com o vírus. E ele vai ser detectado, né? Aqui em detecção. Até 4 a 6 meses. Caso haja uma cura sorológica que denota a recuperação. Então, a soroconversão, né? Que a gente chama de clareamento. O clareamento desse antígeno vai formar o anti-HBs. Então, o clareamento é a sua redução mesmo, porque ao longo do tempo, ele vai caindo ali na superfície, já que o corpo vai começando a ter resposta. À medida que ele vai caindo, vai crescendo o anticorpo. E a gente tem, inclusive, o que a gente chama de janela imunológica, né? Uma janela em que não vai se encontrar nenhum dos marcadores positivos, ou até o contrário, nenhum dos vai estar negativo, os dois podem aparecer positivos, né? Muito parecidos. Porque em algum momento ali eles vão se encontrar. E em algum momento também pode ser que nenhum dos dois apareça. É por isso que a gente tem que pedir eles junto com os demais. Principalmente o anti-HBC. O anti-HBC, eu vou explicar agora. Ele vai diagnosticar a infecção aguda, certo? Por quê? Aqui. Quando eu falo de C, eu falo de centro, né? E não tem como identificar o HBsAg. Porque, como ele tá no interior viral, não tem como fazer uma detecção sérica, certo? Não tem como chegar até aqui para identificar esse marcador. Então, a gente só vai identificar o anticorpo que é produzido em relação a ele. E aí temos só o anti-HBC, certo? Mas 2 dosagens são possíveis, o IgM e o IgG. O IgM vai marcar uma infecção recente, né? E vai permanecer, inclusive, até 32 semanas, desde o contato inicial com o vírus. E o anti-HBC IgG vai marcar que teve, sim, um contato prévio. Por que ele é diferente desse contato prévio? Porque esse contato prévio esse aqui não pode ser por vacinação. Esse aqui mostra que realmente essa pessoa já teve a infecção, certo? Enquanto que esse aqui pode ser por uma questão vacinal. Eu já vi que sua dosagem não é amplamente disponível, mas não é algo que cai em prova, eu não sei como é na prática, pois não formei. E a gente tem também o HBAg. O HBAg lembra de atividade, né, do vírus, da replicação. O HBe é uma proteína secretada pelo vírus, por isso que eu coloquei aqui uma estrutura meio diferente lá nesse centro, nesse core, que marca a atividade viral. Se eu tenho o antígeno baseado no HBe, significa, assim, alto, significa que eu tô tendo alta atividade viral ali. Então, se eu penso no vírus entrando na célula e, no caso, na superfície, né? E adentrando no core, há uma coisa que vai acontecer logo, assim que ele entra, ele começar a se replicar. Se ele encontra um local fértil ali, ele começa a se replicar. Isso é só uma analogia, não tô falando que, no caso, superfície, celular, o core celular é tudo estrutura viral. É só pra você entender essa lógica de sequencial mesmo. Então, se eu tenho o marcador aqui, o primeiro marcador de infecção, logo nesse início, antes dos sintomas, eu tenho também o HBeAg, né? Antes dos sintomas, porque se eu tenho a identificação de que o vírus entrou, se eu conseguir fazer um antígeno contra a identificação dele em superfície, né, da superfície dele, eu tenho também como identificar que, poxa, se ele tá ali, ele tá fazendo alguma coisa. Então, os 2 primeiros a aparecerem vão ser marcador de presença, ali você consegue marcar pela superfície dele, é como se você captasse a superfície do vírus, e consegue marcar também que ele tá fazendo replicação.
E aí, quando a gente pensa nos sintomas, é claro que os sintomas têm que vir depois da replicação viral. Então, tem esse delta T aqui, né? Essa variação de tempo, desde o início da sua atividade até o aparecimento de sintomas. E aí, logo depois, como a gente pensa em sintomas, a gente pensa ali no sistema imune, nessa região aqui já, atuando. Então, o anti-HGC vai ser detectado também. Já que a gente está tendo uma resposta a essa atuação e esse controle sintomatológico, né, imune, eu vou ter o início também da resposta IgM e IgG, que é no core, certo? Então, a gente vai ter, inclusive, essa atuação deles prolongada. Claro que o IgM, de certa forma, né, vai ficar numa duração menor e a do IgG vai ficar numa duração muito maior, já que ele marca uma infecção crônica, né? Que, já teve a infecção há muito tempo. Então, pode ser nesse intervalo aqui, pode ser nesse intervalo aqui, pode ser num posterior. Vamos agora pro anti-HBe. Se eu tenho o HBe aqui, AG, o antígeno identificado da replicação viral, e ele começou a ser combatido combatido nessa região, né? Em algum ponto, eu vou começar a ter o anticorpo para ele, já que o sistema imune começou a atuar. Então, eu vou ter o anticorpo HBe daqui para frente, certo? E esse anticorpo também vai caracterizar uma infecção não crônica, né? Mas passada, né? Assim como o IgG, infecção passada, é uma palavra melhor que crônica. Enquanto que esses perduram, temos também o anti-HBs, que pode perdurar ou pode também negativar em alguns anos, certo? Vamos pensar, a superfície viral tá ali identificada, mas poxa, se eu tenho uma resposta imune efetiva, a partir de algum momento, o vírus ele não vai estar mais ali. Então, eu tenho o antígeno dele, que fica da superfície, né? Que fica pontualmente ali, aparece. Eu esqueci de colocar os tracinhos para indicar a cronologia, mas, de certa forma, ele também vai desaparecer à medida que a gente tem que lembrar que eles são opostos, né? Então, enquanto a gente tem o anticorpo para ele vai desaparecendo. Então, esse anticorpo também vai se derivar da resposta imune. E ele vai perdurar. E aí a gente tem aqui o HBeAg, indicando replicação viral e uma alta infectividade. Vamos pensar, tem muito vírus ali e muito vírus se reproduzindo. Então, vai estar alta a infectividade. Se ele perdura mais de 3 meses... no caso aqui, um positivo mais que 3 meses, indica a tendência à cronificação. Ou seja, o vírus está ali atuando por muito mais tempo. Então, é possível que haja uma cronificação sintomatológica, né? Uma cronificação do acometimento. E a gente tem também o anti-HBe, que vai aparecer, tá vendo? Quando o antígeno sumir. E vai indicar que essa replicação acabou, já que a gente tem um anticorpo surgindo. Certo? Então, é basicamente isso. Eu acho que fica mais tranquilo de ver assim. Tem também a questão do gráfico, mas eu não sei se seria tão didático. Vamos falar de recidiva, né? A hepatite B, ela não tem... Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu coloquei. Condição de repetir serologia, rastreio. Não sei se eu coloquei. Acho que tá cá em cima. Não sei se eu coloquei. Enfim, deixa eu ver. Ela pode recidivar, certo? Então, pode haver, aqui você vai ver que os sintomas eles estão constantes, eles aparecem, desaparecem. Pode haver nova fase de replicação. E se eu tenho nova fase de replicação viral, eu tenho nova sintomatologia. Então, se eu tenho uma nova fase de replicação viral, eu também vou ter o marcador de replicação viral, o antígeno.
E esse é um dado importante. 30% dos portadores do vírus da hepatite B apresentam uma replicação viral, mesmo na ausência da HBeAg. Então, é possível também que essa recidiva dos sintomas aconteça sem o marcador. Mas claro que é possível, já que ele exista, já que ele está marcando algo que está acontecendo. E vamos pensar aqui no... nesse sentido, já que cronificou, né? A gente está pensando aqui, hepatite crônica, não vai ter o anti-HBs, né? A gente não pode identificar um anticorpo pro HBs, porque HBs é como se fosse um marcador de não existe identificação da superfície do vírus ali. Mas se eu tenho uma cronificação, ou seja, uma sintomatologia que explica uma replicação viral que continua, sabe? Significa que eu tenho como marcar essa superfície e não tenho como ter um anticorpo, já que são contrários, né? Então, não tem como ter um antígeno e o anticorpo atuando. A não ser nesse caso de janela imunológica, que um tá subindo e o outro tá descendo, mas que você não consegue captar isso em determinado tempo. E é por isso que você pede os demais, certo? Aqui, por exemplo, se eu tenho os 2 positivos ou os 2 negativos, né? Quando eu falo de HBs, né? Se eu tenho como marcar aqui que tem a superfície, mas tanto o antígeno como o anticorpo, eu tenho como dizer pelo core se a infecção está acontecendo, se ela é aguda ou se ela ocorreu há algum tempo, já que eles também não caem o HBs não vai cair, né? Muito rapidamente. Você vê que ele vai ficar aqui bem alto durante um tempo, certo? Eu não sei se eu compliquei tudo, mas na minha cabeça faz sentido. E eu acho que é isso. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa pra falar. Eu acho que... Tá, por que a gente tem que falar disso? O rastreio pela CDC é HBsAg, anti-HBs e anti-HBc. No caso, aí tem o total, né? Aí fala total ou não. O Ministério da Saúde não cita o anti-HBs, justamente porque ele deve pensar nessa janela imunológica e às vezes pode não fazer sentido e pode levar ao diagnóstico errado, pedir os 2 e os 2 estarem com os valores que eu citei, com as métricas que eu citei. Então, é possível que seja o HBsAg e o anti-HBc, que eles já conseguem definir, né? Aqui com o IgM e IgG, a gente consegue definir a cronificação, se foi uma infecção passada ou não, certo? E aí, um grupo de risco, profissional de saúde. Se eu sou profissional de saúde, é interessante que antes de atuar, eu veja que eu faça essa sorologia para identificar se eu fui vacinado ou se, sabendo lá no meu cartão de vacina que eu fui vacinado, se houve mesmo a imunidade, porque a gente viu que pode acontecer de haver vacina, mas não haver uma devida imunização decorrente dessa indução, né? Dessa soroconversão. É raro, mas acontece aquela frase. E é isso. Eu espero que tenham entendido. E esse aqui eu acho que é mais complicado de entender do que esse simples esqueminha. E sim, eu desenhei na prova. E acho que é isso.